Mais uma vez, um tema interessante e um tema importante. Dart, esse negócio de partícula de Deus, que interessa para mim, é religião isso aí? Não é religião. Não é? Isso é física pura, é coisa concreta, não é? Agora vamos ver até que ponto nós, leigos, vamos conseguir entender, não é? Enfim, o negócio está meio vago mesmo porque eu não sei nada, por isso que a gente convidou. Nosso primeiro convidado, professor, repito, do Departamento de Física do Centro Universitário da FEI, o professor Roberto, Baginski mesmo, professor Baginski. Professor, muito boa noite, muitíssimo obrigado. Boa noite, Darcy, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. É difícil responder assim, eu vou fazer uma pergunta boba. Todas as perguntas serão bobas, porque eu não domino a matéria. As perguntas bobas são as mais interessantes. O que é essa partícula de Deus? Olha, a partícula de Deus, né, no fundo é o bóson de Higgs, né? Ela é uma partícula elementar que é responsável pelo fato de que as partículas comuns que nós encontramos no nosso dia a dia têm massa. Né? Na teoria em que ela em que ela aparece, né? Nenhuma partícula tem massa. A teoria é tão simétrica que todas as partículas saem com massa zero. Né? Eu vou até fazer uma pequena demonstração aqui, mas é se me isso que nós permite. precisamos. É um canudinho simples, altamente simétrico. Né? Então ele é completamente simétrico em todas as direções ao longo do canudinho, ele é completamente simétrico. Isso era a teoria antes desse mecanismo que gera o bóson de Higgs, que gera a massa das partículas. O segredo da teoria que produz o bóson de Higgs é esse. Quando eu pressiono o canudinho, por exemplo, apesar dele ser altamente simétrico, ele acaba fletindo para algum lado. E cada vez que eu pressiono o canudinho, se eu volto aqui à situação inicial, se eu pudesse fazer isso no universo, a cada vez que eu fizesse isso, ele fletiria para um lado diferente. Com o bóson de Higgs é algo parecido. É uma partícula que quebra uma simetria, a gente chama isso de quebra espontânea de simetria. Essa partícula quebrando essa simetria, ela interage com todas as outras partículas do universo e as outras partículas do universo, próton, elétrons e todas essas que a gente já conhece, adquirem massa por interagir com o bóson de Higgs. Eu acho que, em termos gerais, uma primeira aproximação seria isso. Vocês entenderam? Eu fiquei mais ou menos aqui na curiosidade ainda. Professor Maurício Bernardino Magro, que é da Faculdade de Engenharia Celso Daniel. Por que partícula de Deus? Porque ela é inexplicável ou porque ela é milagrosa e gruda tudo, senão não existiria nada? Bom, é importante que a gente dê um apanhado histórico do nome, inclusive. Né? Esse nome, né, a partícula de Deus, ele foi cunhado por um físico, ganhador do Prêmio Nobel, inclusive, né, que trabalhou com outras partículas elementares chamadas neutrinos também, chamado Leon Lederman, e ele fez um livro explicando um pouco da história das partículas elementares. E num capítulo desse explicava o bóson de Higgs, que é mais ou menos o que o nosso colega aqui explicou para a gente com bastante propriedade, inclusive. Né? E ele, então, o livro dele chama A Partícula de Deus. E a justificativa que ele dá para esse nome é exatamente isso que você falou. Ela é uma partícula assim, tão procurada pelos físicos, tão necessitada pelo modelo, e ao mesmo tempo tão elusiva, que ele cunhou esse nome. Ele gosta muito de fazer piadas, né? Ele cunhou esse nome de A Partícula de Deus. E o segundo motivo pelo qual ele cunhou esse nome é porque o nome inicial que ele queria dar para o livro se chamava The Goddamn Particle. Em inglês, isso significa a partícula maldita. Não é muito bom. Não é muito bom, né? Então, o editor não vetou esse nome, obviamente, e ele ficou com a segunda opção dele, que era The God Particle, ou seja, a partícula de Deus. Então, ele foi a primeira pessoa a chamar o bóson de Higgs de partícula de Deus, e é um nome que pegou na mídia, pegou para todas as pessoas. Então, é um nome que
Em geral, né, quando a gente vai conversar com as pessoas conhecem o bóson. Porque independentemente do conceito físico, lógico, e não que o professor não tenha explicado direitinho a história do canudo, é que não deu para pegar, e não dá. É um nome que, em termos de marketing, é excelente. Excelente, né? O editor é muito bom, né? O editor dele foi excelente, né? Deve ter vendido muito mais livros do que se ele usasse o nome... Eu não quero fazer um programa de perguntas e respostas, então fiquem à vontade. Eu só queria saber, repito sempre como leigo, não é? Por que demorou tanto tempo, por exemplo, não é? Para saber que esse canudinho ia para um lado, para o outro, se pressionado fosse? Olha, Darcy, o que acontece é que lá pela década de 60, a gente já sabia que o canudinho ia para um lado ou para o outro. Quando foi que o Higgs propôs a teoria que explicava a geração de massa no que a gente chama de modelo eletrofraco? Tá? Que seria a teoria que explica o funcionamento das partículas do dia a dia. O problema é que essa partícula ela tem uma massa muito grande. E para você produzir partículas que têm massa muito grande, você precisa de muita energia. É o velho E igual a mc ao quadrado do Einstein. Tá. Então, quanto maior a energia que você tem, maior a massa disponível para produzir outras partículas. Então, o nosso problema é esse. Nós precisamos de muita energia para produzir essa partícula porque ela é pesada. E para conseguir muita energia, nós precisamos de aceleradores de partículas gigantescos. No CERN, onde eles fizeram o experimento, o LHC em especial, é um acelerador de partículas construído num túnel de 27 quilômetros de circunferência. Pela imprensa também, aquela coisa toda. Exato. Até falavam que o mundo ia acabar quando ligassem, e todo esse sensacionalismo exagerado, né? Mas é um acelerador gigantesco, né, que é necessário para você atingir as energias em que esse tipo de fenômeno aparece, né? E essas energias ainda são baixas em relação ao que a gente gostaria de ver, que são energias ainda maiores para ver o que a natureza nos reserva no que é chamado de além do modelo padrão. O nosso querido Einstein, né, com toda a sabedoria, né, o pai da matéria, como se diz, como é que ele passou batido por essa? Ele não chegou a isso? Bom, o Einstein, né, os grandes trabalhos dele foram no começo do século XX, né, em 1905, que foram os grandes trabalhos da relatividade e do efeito fotoelétrico, que é responsável, por exemplo, pela energia solar, que hoje a gente... Nessa época, né, o conhecimento sobre o que a gente chama de partículas elementares, que são os blocos fundamentais da natureza, era muito incipiente, a gente conhecia muito pouco. Só para a gente ter uma ideia, né, o próton e o nêutron, que são os formadores dos átomos, não eram conhecidos pelo Einstein. Então, todo esse modelo, né, que foi elaborado por volta de 1960, na década de 60, quer dizer, isso foi muito a posterior ao Einstein. Então, embora o Einstein seja, talvez, um dos grandes nomes do século XXI, dos termos científicos, na época dele, o conhecimento nessa área ainda era muito pequeno e ele não tinha os conhecimentos e os aceleradores e os laboratórios que nós temos hoje. Então, o Einstein... ele nasceu, vamos dizer... Ele foi até a página 3, foi até onde... Foi até onde deu, né? E ele deu um passo muito grande nessa área, né? Ele foi um dos responsáveis pelo advento dessa área, um dos responsáveis pelo advento da mecânica quântica, né? Que é o que explica todos esses efeitos que a gente tem hoje. Porém, ele foi até onde ele conseguiu, né? Depois, outras pessoas também tão brilhantes quanto Einstein vieram posteriormente para continuar a construção desse modelo. Em ciência, né, Darcio, é assim que funciona. Alguém dá um passo, seja pequeno ou seja gigantesco, como Einstein deu, mas você não consegue resolver todos os problemas da natureza, e aí outras pessoas pegam esses trabalhos e dão continuidade, né? É isso que a gente tenta fazer hoje, nos dias de hoje. Eu sempre brinco aqui, independentemente do tema, que nesse exato momento, milhares de físicos, cientistas estão debruçados em seus laboratórios, não é? Em busca, à cata de alguma coisa, pesquisando alguma coisa. Sim. Só assim a humanidade vai para frente, senão a gente ficava estagnado. Não é? Agora, o que muda, professor Baginski, com a descoberta... É Boson que fala? Boson de Higgs, né? O que muda para a humanidade? Depende.
Se a gente pensar do ponto de vista de conhecimento fundamental, é um passo excepcional. Né? É o coroamento de esforços de físicos, de cientistas, de engenheiros que ajudaram a construir toda aquela estrutura ao longo dos últimos 350 anos, que a gente pode dizer que é a ciência moderna. Né? Então, é um passo excepcional do ponto de vista de conhecimento. Né? Nós coroamos uma das teorias que mais bem funcionou em toda a história do conhecimento humano. Do ponto de vista de aplicações práticas, muito pouco, né? Porque as energias necessárias para a produção desse tipo de partículas e o tipo de efeito que esse tipo de partícula produz afeta muito, muito pouco a vida cotidiana. Então, nós não vamos, por exemplo, curar o câncer com o bóson de Higgs. Né? Mas nós iluminamos um cantinho a mais do universo que agora nós sabemos um pouquinho mais sobre como a natureza funciona. Em 3014, eles vão olhar, por exemplo, nas pesquisas dos jornais, das notícias, olha, olha que danados. Não é que em 2012 eles já tinham o acelerador tal, aquilo que o espanto é tal, dado ao pulo científico, né, de descoberta que foi dado? Eu não diria que é um pulo, né? Eu diria que houve uma continuidade. Uma continuidade. Ela, em si, é uma descoberta importante, né? Mas não houve um pulo, houve uma continuidade de esforços. Eu acho que a ciência tem muito disso. Você tem alguns cientistas revolucionários que mudam o foco, mudam as questões, e você tem, nós, basicamente, cientistas que continuamos, né, na trilha deles, melhorando, ampliando os conhecimentos. Então, a gente deu uma contribuição importante. Um marco, né? Um marco. É um marco. Continuidade com... É importante também que a gente coloque duas coisas. Né? Em primeiro lugar, né, o que foi feito agora, como o professor Baginski falou, é um coroamento de uma teoria que já existe. Né? Então, não há uma ideia nova que surgiu. O que é que a gente conseguiu? Alguém tinha uma ideia de que poderia existir essa nova partícula, né, que os físicos chamam de partícula de Deus, e a mídia em geral chama... os físicos chamam de bóson de Higgs e a mídia em geral chama de partícula de Deus. Mas o que foi feito agora foi uma primeira evidência da existência dessa partícula. Essa partícula foi prevista, teoricamente, nos anos 50. Professor, só interrompendo um pouquinho. Sim. E por que ele teria chamado de goddamn particle? Por que ela seria maldita? Porque você não conseguia detectar ela. Como o professor falou, você precisa de uma energia muito grande e ela é uma partícula que interage muito fracamente com a matéria. As forças envolvidas com a matéria são muito fracas. É muito difícil produzir essa partícula no laboratório. Essa partícula foi produzida no que a gente chama de Big Bang, no começo do universo, quando havia muita energia disponível. O Big Bang significa em inglês a grande explosão. Né? Os físicos acreditam que o universo se originou de uma grande explosão. Então, nesse momento, havia grande energia disponível e essa partícula ela foi produzida. Hoje em dia, essa partícula não existe mais na natureza de uma maneira no nosso dia a dia. Ela não está presente na matéria que a gente enxerga mais. Então, ela tem que ser produzida através de colisões com outras partículas que formam a matéria, através de grandes energias, como o professor Baginski explicou. E é muito difícil produzi-la. Por isso que os físicos tentavam produzi-la, obviamente, né? Desde a década de 60, vem se tentando encontrar essa partícula, e ela driblou os físicos, né? Por praticamente 50 anos. Então, toda a construção do acelerador, milhões que foram investidos. Bilhões, né? 6 bilhões de dólares, custou, de euros. Né? Eles sabiam que ia encontrar alguma coisa, né? Não, eles não sabiam. Nada, não tinha nenhum vestígio. Você constrói, você tenta achar, você busca alguma coisa, mas você não sabe se existe lá. Né? Como nem as caravelas, vamos gastar um dinheirão aqui nessa armada e vamos lá para ver no fim da catarata. Podia não existir nada, eles podiam dar a volta ao mundo, né, e voltar para Portugal, né, por exemplo. Perfeito. Passar se não existisse a América. Mas existia a América e eles acharam alguma coisa. É mais ou menos assim. Aí seria o goddamn sea.
Não é? Porque o oceano era tão perigoso. Tanta partícula. Não é? É mais ou menos, perigoso, cheio de monstros. Tinha dragão, monstro. Eu não ia numa caravela daquela nem amarrado. E essa partícula, né, Darcy, é tão complicada que a gente tem que tomar um outro cuidado aqui, né, como cientistas, porque é assim, né? O que os cientistas descobriram agora, a gente não sabe ainda se é o bóson de Higgs. Eles descobriram uma partícula nova, com uma massa, né, com uma energia que se assemelha muito ao que a gente acredita ser o bóson de Higgs. Mas ainda é necessário muitos estudos, mais e mais vezes essa experiência sendo repetida, para que a gente tenha absoluta certeza de que é o bóson de Higgs. O que chamam aqui, onde eu li, de mensageiro? O que seria esse mensageiro? Além da partícula, tem o leva e traz? A partícula é o mensageiro. Ela própria. Exato. No modelo que a gente tem da física, hoje em dia, das partículas, né, a matéria ela é basicamente feita por partículas que a gente chama de férmions. Elas têm algumas propriedades curiosas. Por exemplo, dois férmions idênticos têm uma espécie de alergia um ao outro, né? Eles não gostam de ficar próximos um ao outro. É por isso que a nossa mão não consegue passar pela outra ou atravessar a cadeira ou a mesa, né? Quando os elétrons da minha mão tentam atravessar a minha outra mão, né, eles se repelem, em parte, por causa dessa similaridade. Exato, dessa alergia que os elétrons têm a partículas idênticas a eles. E existe uma outra classe de partículas, que são os bósons, né? Os bósons não, eles são partículas muito gregárias, muito sociáveis. Então os bósons gostam de ficar juntos, eles gostam de ser idênticos. O bóson mais conhecido de todos são os fótons, as partículas de luz. Com os fótons você consegue fazer lasers, né, que tem uma forma de radiação extremamente precisa, extremamente controlada e tudo mais. Os bósons atuam como mensageiros entre os férmions. Eles trocam informação sobre a presença de uma partícula, informando a outra partícula sobre isso. E isso é o que gera as forças que a gente sente no dia a dia. Eu não vou nem chamar o intervalo, eu vou chamar o recreio, porque nós estamos com alunos aqui. Eu só queria saber uma coisa muito rapidamente. Essa similaridade existe com órgãos duplos apenas, mão com mão, pé com pé, ou posso encontrar uma dissimilaridade com a cabeça, com o meu tronco? Na verdade, essa similaridade é mais fundamental. É partícula com partícula, é elétron com elétron, próton com próton. Então, eu não preciso me preocupar em, por exemplo, a minha mão atravessar a minha cabeça, porque os elétrons da minha mão vão ser repelidos pelos elétrons da minha cabeça. Posso pensar em passar minha cabeça pela parede? Não deveria. Não deveria. É perigoso. É perigoso. É perigoso. Não, estou tentando chegar a uma certa espiritualidade, alguma coisa. Sei lá, já estou querendo descobrir a partícula do espírito. Talvez para a gente entender um pouco essa questão dos mensageiros, né? Professor, dá só a manchete do que o senhor vai falar, se em aula estivesse. Para dar um pequeno exemplo prático de como funcionam esses mensageiros. Depois a gente fala, então. Um pequeno exemplo prático de como funcionam esses mensageiros. São os fofoqueiros da física. Precisa brincar assim, que é para a gente entender um pouco. Claro. Né? Então, já a gente volta, olha, pela similaridade, mão com mão, pé com pé. E viva o Barnabé. Até já. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Eu queria avisar o nosso alunado aqui, vocês não precisam tomar nota de tudo. Prestem atenção. É melhor prestar atenção do que ficar. Isso, professor vira para a direita, professor virou para a direita. Não sei o que lá, não sei o que lá. Não esquecer de trazer. Depois você toma nota de tudo. Senão nós vamos ter que suspender vocês, pô. Ô, louco, meu, que duro, hein? Não pode. Professor, como é que era a manchete? Nem a manchete eu lembro de tão difícil que era. Para tentar imaginar como é que os mensageiros funcionam, né, a gente pode pensar da seguinte maneira, né? Pensa em duas crianças brincando, por exemplo, cada uma em cima de um skate, né? Então, as crianças são a matéria e cada uma tem uma bola na mão. Então, se as pessoas brincarem, já devem ter brincado, alguma coisa assim, se você joga a bola com bastante força para a outra, quando a outra pegar essa bola, o skate vai começar a ir para trás por causa da velocidade da bola, né?
E eles podem ficar trocando essa bola indefinidamente, de tal forma que eles começam a se afastar uns dos outros, através dessa troca da bola. Então, nessa figura, né, as crianças sobre o skate são a matéria. Então, é o que forma a mão, é o que forma a cabeça, é o que forma o pé. E a bolinha que está sendo trocada são os mensageiros, que são os bósons. E a gente tem vários tipos de bolinhas diferentes. Você pode trocar uma bolinha de tênis, você pode trocar uma bolinha de boliche, e dependendo do tamanho da bola, essa força que a pessoa vai sentir é maior ou menor. Então, cada bóson tem a sua força para fazer com que a matéria seja acelerada numa direção ou na outra. É claro que no mundo real é um pouco mais complicado do que isso, porque no exemplo que eu dei, só é possível que elas se afastem, né? E cada um ocupando um lugar só no espaço. Cada um não ocupando podemos um jogar lugar simultaneamente que eles vão se chocar. Não, as bolas atravessam uma a outra. As bolas atravessam, não tem problema. Elas são invisíveis umas às outras, elas podem cruzar umas às outras, né? Mas, e às vezes as próprias bolas trocam bolas entre elas também, mas... Eu estou tentando simplificar um pouco, né? E eu estou aqui complicando. Exatamente. Para com isso, meu. Mas no mundo real é assim. Então, as bolas atravessam umas às outras, elas podem trocar bolas entre elas também, né? E no mundo real... não sempre com a mesma velocidade ou não? Sempre com a velocidade da luz. Tá. Sempre com a velocidade da luz. A troca das bolas, essas bolas viajam sempre à velocidade da luz no meio material em que elas estejam, né? Então, a gente supõe... Por exemplo, se estiver no vácuo, é na velocidade da luz, que é da ordem de 300 mil quilômetros a cada segundo. Então, elas andam 300 mil quilômetros por segundo. Nesse exemplo, né, continuando, as crianças começam a se afastar uma das outras, trocando essas bolas. Mas na natureza, existem bolas que aproximam também as crianças. Então, você tem bolas que aproximam e bolas que afastam, dependendo da bola que é trocada, e dependendo da criança que joga a bola. Então, eu acho que talvez assim também fique o bóson... sempre em pares? Não, pode ser quantas partículas você... Então, com a minha mão, por exemplo, tem um número absurdo de elétrons e todos eles estão trocando bolinhas exatamente nesse exato momento. Eles estão trocando bolinhas o tempo todo, né? O elétron... quando a gente pensa no átomo, né, que tem os prótons, os nêutrons e os elétrons, eles estão trocando bolinhas o tempo todo. Isso acontece com as nossas sinapses cerebrais? É mais ou menos o mesmo princípio? A bolinha que é trocada é o fóton nas sinapses cerebrais. O fóton, o mesmo fóton que produz a luz é o responsável pelas sinapses cerebrais. Quer dizer, o que mudou o panorama científico da física nesse sentido, do acelerador, foi ter feito justamente esse aparelho que atingisse uma velocidade energética, né, uma energia, um potencial de energia fora do comum. Até então, nunca navegado, digamos assim, em termos de caravela. Exatamente, Exato. É um novo oceano em termos de energia. Tá. Né? Até então, as maiores energias eram alguma coisa como 1/10 das energias que esse novo acelerador, o LHC, é capaz de atingir. Então, você tem todo um mundo novo de física, de conhecimento a respeito da natureza pela frente. No exemplo que o professor Maurício deu, seria como encontrar as Américas, né? Perfeito. Então, em alguma hora, nós podemos encontrar as Américas e tem gente esperando que nos próximos anos esse acelerador, além de ter encontrado uma partícula que muito provavelmente é o bóson de Higgs, que ele encontre outras partículas não tão esperadas, né? Porque aí você tem informações sobre um mundo novo. É como o marinheiro que está no alto do navio, do mastro do navio. A terra, né, ao território. Terra à vista. E adentrando, olha, achamos ouro, achamos isso, Exatamente. achamos aqui, Índias maravilhosas. Exatamente. E pode achar coisas que a gente não conhecia até então, né? Coisas novas na natureza. E esse acelerador, o potencial dele pode ser aumentado? Ele pode ter sido, digamos assim, o primeiro de uma série, como o ônibus espacial? Na verdade, ele já é o terceiro dessa série. Já não sabia, mas tive a ideia, leigo que sou, de... Antes desse já veio, no mesmo túnel que ele ocupa, antes desse tinha um outro acelerador chamado LEP-2. Né? O LEP-2 já era o segundo acelerador que ocupava aquele túnel.
né? Então ele já é o terceiro acelerador a ocupar aquele túnel. E no momento ele ainda não está operando com a sua energia máxima, né? Ainda tem possibilidade de aumentar essa energia mais um pouco, e já existem planos para fazer vamos dizer, um upgrade tanto de energia quanto de luminosidade. Luminosidade significa a quantidade de partículas disponíveis para colidir umas com as outras, né, nos próximos anos. É interessante, né, que os físicos, os matemáticos, os cientistas em geral caminham sempre numa direção, em busca de algo, um foco, não é? Sem desprezar o periférico, né? Porque ele vai pululando na medida em que a pesquisa avança, na medida que esses conhecimentos são ampliados, né? Exato. E retomando um pouco a questão dos efeitos práticos dessas descobertas, é claro que o bóson de Higgs, num futuro próximo, não tem nenhuma aplicação prática no nosso dia a dia. Não vai mudar a vida da dona de casa. De fritar um ovo, vai continuar fazendo a mesma coisa, né? Mas é engraçado ver que a busca por essas novas partículas, né, ela rende alguns subprodutos importantes. Isso que é interessante. No nosso dia a dia. Então, quando Einstein começou a formular a teoria quântica, por exemplo, ele não sabia o que era um próton, por exemplo, né? O próton foi descoberto mais ou menos na mesma época, com Rutherford lá, mais ou menos quase na mesma época. Então, pouco se conhecia, né? Hoje em dia, a gente usa prótons, por exemplo, em tratamento de câncer, né? Outra ideia nova que, às vezes, os alunos me perguntam, né, é a antimatéria, que também foi descoberta nesses aceleradores, né? No começo, ninguém sabia para que servia a antimatéria, para que serve a antimatéria, qual é o efeito prático. Hoje, a gente usa a antimatéria em ressonâncias magnéticas, em tomografias. Existe um equipamento médico que chama PET, PET, que é uma tomografia da antimatéria do elétron. Aquele elétron que está na nossa mão, a gente produz uma antimatéria dele e usa isso para fazer uma fotografia de dentro do nosso corpo. Então, é difícil dizer em 3015 se o bóson de Higgs não vai ter uma aplicação prática, né? Hoje em dia, né, no começo, lá, quando descobriram a antimatéria, ninguém sabia muito bem para que servia do ponto de vista prático. Não ia ajudar a dona de casa a fritar o ovo. Mas hoje a antimatéria ajuda a gente a descobrir um câncer, a descobrir um aneurisma, a fazer exames não invasivos no corpo, né? Toda a tecnologia envolvida é muito importante, né? Nesse laboratório, que é o CERN, né, que tem essas máquinas que o professor Baginski falou, foi onde foi inventada a internet, por exemplo, né? Vamos tentar imaginar hoje, né, principalmente os mais jovens, sem a internet, né? O que eles pensam do mundo, né? E foi por causa dos cientistas tentarem descobrir, né, a dificuldade que os cientistas tinham para descobrir, não só o bóson de Higgs, mas outras partículas também que eles estavam tentando descobrir. Um dos subprodutos foi a internet, por exemplo, que hoje em dia é muito importante no nosso dia a dia. Qual, doutores, os setores ou o setor que mais avançou, né? Entre física, química, matemática, cálculo, telecomunicações, sei lá, esse universo fantástico que é o nosso mundo, o nosso planeta, né? Aonde ele mais se adiantou e aonde ele menos andou? Com relação a essa descoberta em especial? A tudo. Olha, eu acho que todos eles caminham juntos, né? De tempos em tempos, um deles avança um pouquinho mais e isso puxa os outros atrás. De tempos em tempos, esse que avançou mais para um pouquinho e os outros seguem adiante. Então, o século XX foi o grande século da física. A física fez e desfez, avançou muito. Já o século XXI, a física continua avançando, a matemática continua avançando, mas é um grande século para a química, é um grande século para a bioquímica, é um grande século para a biologia, né? Então, talvez essas áreas puxem um pouco o conhecimento agora e a física venha num passo um pouco mais lento. Afinal de contas, a física já fez a sua revolução, uma das suas grandes revoluções, há apenas 100 anos. Né? A biologia agora está avançando muito, então é possível que ela acabe puxando as outras áreas atrás dela. Porque quando uma área avança, quando uma área cresce, ela puxa as outras, ela propõe problemas, ela pede ajuda, ela propõe
questões que outras áreas podem ajudar. Quando a biologia avança, o físico inventa uma técnica nova para poder ver o que não era visível. O matemático inventa uma técnica nova para poder calcular o que não dava para calcular ainda. E assim vai. As ciências, elas são muito integradas. Em termos de pesquisa, de conhecimento, é uma síndrome, né? É uma síndrome do conhecimento para chegar a um ponto. E nesse século, o que está acontecendo muito também é a interdisciplinaridade, né, nas pesquisas. Então, os grupos de pesquisa estão deixando de ser só físicos, trabalhando com físicos, químicos trabalhando com físicos e biólogos trabalhando com biólogos. Hoje em dia, os grupos são maiores do que isso. Você tem químicos, biólogos e físicos trabalhando no mesmo projeto. Perfeito, né? Quando a gente estava descobrindo, por exemplo, o projeto Genoma, que foi o sequenciamento do DNA, né, do ser humano, você tinha químicos, você tinha físicos, você tinha engenheiros e você tinha, obviamente, biólogos, né, e outras áreas também, né, trabalhando conjuntamente. Foi necessário um esforço muito grande de todas as áreas da ciência para que a gente conseguisse sequenciar, descobrir o DNA do ser humano e de outros seres vivos, né, que a gente conhece. Então, eu acho que a biologia é o que está puxando isso mesmo, porque na biologia os problemas são mais complexos, inclusive, do que na física. Na física as coisas são bem mais simples, por isso que a física avançou no século XX e a biologia ficou meio para trás, vamos dizer assim. Não é bem verdade isso, mas não teve o grande destaque que teve a física no século XX. Mas agora, com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, a gente está conseguindo resolver mais problemas na área da biologia, porque é uma área muito difícil, muito difícil. Porque na física a gente mexe com uma partícula pequenininha, com um elétron de cada vez. Na biologia a gente tem que mexer com um número praticamente infinitos de elétrons ao mesmo tempo. Então o sistema é muito mais complexo de se trabalhar. Com a ampliação desse espectro do conhecimento, né, eu acho que faz sentido a frase que está se sabendo cada vez mais sobre menos. Sim, faz sentido. Né? Essa ampliação do espectro do conhecimento obriga a um aprofundamento. E esse aprofundamento acaba vindo às custas da amplitude. Perfeito. Então a gente estuda cada vez mais. Mas ele arrasta tudo. Arrasta, claro. Porque se eu quero participar da busca do bóson de Higgs, eu vou ter de me dedicar full time, 24 horas por dia, a alguma técnica experimental ou alguma técnica teórica para resolver este problema que demanda uma dose grande de conhecimento. Né? Então, a gente tem cada vez menos cientistas renascentistas, cientistas que apitam em todas as áreas. Né? É uma consequência dessa nossa busca de conhecimento. Um dos objetivos do nosso programa é mostrar para a moçada que nos acompanha as mais variadas opções profissionais, de carreira, para que saiamos um pouco do cotidiano, né, de conhecimento. Né? Até onde se chega na física, como professor ou como cientista? O que o jovem tem com essas matérias? Bom, Professor responde também. A física, ela provém, né, para quem se dedica a fazer essa disciplina, um conhecimento bastante amplo do que a gente chama de ciência básica. Né? Então, os físicos, em geral, eles têm um conhecimento básico, um pouco de cada setor que a gente chama de ciência e tecnologia hoje em dia. Então, eu diria que entre os cientistas, em geral, os físicos são os mais generalistas ainda em relação às outras áreas da ciência. Isso amplia um pouco o leque de atividades. Então, você tem físicos trabalhando no meio acadêmico, né, como professores, como nós, por exemplo. Você tem físicos trabalhando no meio científico, como cientistas, como no caso dos que descobriram o bóson de Higgs, né, o suposto bóson de Higgs, né, se descobriram essa nova partícula que a gente acredita ser, né, o so-called, né? Mas você tem muitos físicos trabalhando na indústria também. Né? E você tem físicos trabalhando no setor financeiro também.
né? Existe uma nova área da física, por exemplo, né? Bastante recente, eu diria que uns 20 anos mais ou menos, só, chamado econofísica, por exemplo, que é os conhecimentos físicos que a gente aprende no dia a dia, na economia, como é que a ação da Petrobras vai subir, então daqui a um ano, qual vai ser o valor da ação da Petrobras? Por incrível que pareça, você consegue, com as mesmas equações que a gente resolve problemas físicos, prever o preço da ação, é claro que com alguma porcentagem de erro, daqui a 1 ano, 2 anos. E os bancos são loucos para conhecer essa fórmula. Né? Puxa vida, então eles contratam muitos físicos, matemáticos e engenheiros para trabalhar no que a gente chama de mercado de risco. As equações matemáticas são muito complexas, então os físicos têm uma facilidade em trabalhar com esses sistemas matemáticos complexos, né? Então eles se dão muito bem nessa área também, da econofísica. Então você tem físicos trabalhando no setor de indústria, né? No setor da nanotecnologia, hoje em dia, né, que é o setor mais proeminente da indústria. Badalado, hoje que está badalado, né, que seria de filmes finos, né, mas também no setor da economia, por exemplo, né, em bancos. Eu tenho muitos amigos físicos que trabalham em bancos hoje, né, seguradoras, bancos, não bancos de grande porte, bancos de pequeno porte, bancos de investimento. Econofísica, chama econofísica. Juliana Lima, marca aí, por favor, vamos fazer. Para quem fez o Boson de Higgs, econofísica para nós agora tá fácil. É uma área que eu acho bastante interessante para os jovens trabalharem. Altíssimo interesse, pô. Exatamente, hoje em dia. Professor. E aproveitando o gancho do professor Maurício, né, essa formação generalista que o físico tem, ela acaba sendo útil em áreas que têm pouco a ver com física também. Então você acaba encontrando físicos ocupando os mais diversos cargos nos governos, né, físicos ocupando diversos cargos em empresas, né. Claro que aí eles têm alguma limitação, porque você tem disposições legais sobre que cargos podem ser ocupados por pessoas de tal formação. Mas como o físico tem essa formação de resolução de problemas, né, onde você tiver um problema, um físico é adequado. Né? Alguma metodologia de solução de problemas gerais ele tem. Também, né? Pela praticidade também. O físico não gosta muito de papo furado, porque já, não é? Sim, em geral a gente recebe um treinamento para ser objetivo. Né? Criaturas muito objetivas. Não tem moralés, não tem conversa. Gente, que pena, a aula deles aí acabou. Vamos fazer o quê? Vamos para o recreio de novo. Eu queria agradecer bastante ao professor Roberto Baginski, do Departamento de Física do Centro Universitário da FEI. O site é www.fei.edu.br. Nós temos 2 telefones aí, alguns telefones do campus de São Bernardo do Campo e do campus de São Paulo. Professor Baginski, muitíssimo obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Dácio. Foi muito prático o exemplo do canudinho. A gente brinca na hora e depois não sai da cabeça. É verdade. O que fica é a coisa prática mesmo. É verdade. Muito obrigado, Dácio. Obrigado. O professor Maurício Bernardino Magro, da Faculdade de Engenharia Celso Daniel. O site é www.fsa.br, Fundação Santo André, um telefone facílimo também na tela. Professor Maurício, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, espero poder ter contribuído um pouco. Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e depois do recreio eu volto com o bloquinho final. Até já. Mas não tem jeito, né? A gente atrasa todos os programas, principalmente com um tema tão interessante como esta noite, a tal da partícula de Deus. Cara, não é que a gente entende, a gente fica com uma noção. Isso é importante, não é? Para a gente não ficar boiando aí quando ouve falar sobre a partícula de Deus. Gente, chegamos ao final do Show Mais desta noite. Não tem essa, não. Horário é horário. Em televisão é assim. Mesmo porque as meninas já estão preparadas. Meninas? Que meninas? A Juliana Lima e a Lívia Cortinópolis. Porque juntinho... mas que é isso, meu? Que é isso? Juntinho, tem pouquíssimo tempo que separa o Show Mais do Acontece.
lugares super badalados, encontros maravilhosos, repito, com Juliana Lima e Lívia Cordinoves. Da nossa parte, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela atenção. A gente volta na próxima edição do Show Mais, tá bom? Uma boa noite, os nossos respeitos, bom descanso. Tchau. Show Mais, oferecimento Escola Piping, qualificação profissional.